Bom, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, contesta os números divulgados sobre fome no Brasil e condena teto de gastos. Os detalhes na reportagem de Marcelo Matos. Paulo Guedes garante que é mentira que 33 milhões de brasileiros passam fome. São fatos econômicos, não adianta. Não adianta. A narrativa política é de barulho, 33 milhões de pessoas passando fome. É mentira, é falso. Não são esses os números. Nós estamos transferindo para os mais frágeis da população agora, com a renda básica familiar, que é o Auxílio Brasil, que nós ensaiamos durante a pandemia e agora tornamos um programa permanente. Isso é 1,5% do PIB. O Brasil tinha 0,4% do PIB de transferência de renda mais frágeis, 0,3%, 0,4%. Então nós estamos transferindo 3 vezes mais recursos para os frágeis. O ministro da Economia ressalta que o teto de gastos foi mal construído e precisou ser consertado. Essa flexibilização de teto é porque o teto foi mal construído. No primeiro ano nós tivemos que consertar. No segundo ano, a mesma coisa, uma pandemia. Nós íamos deixar a população brasileira perecer, então era evidente que você tinha que novamente levantar o teto, sem ferir a responsabilidade fiscal, porque eram gastos transitórios com a saúde e não gastos permanentes com a máquina federal. O ministro Paulo Guedes foi ovacionado pelos empresários revendedores de veículos aqui em São Paulo. Ele garante que o investimento privado irá alavancar a economia do Brasil pelos próximos 10 anos e criticou as análises mais pessimistas em relação ao desenvolvimento do país. Garantiu que elas são feitas por militantes políticos. Você erra um ano, ninguém fica aborrecido. Você erra 2 anos, o pessoal começa a suspeitar. Você erra 3 anos, começa a ganhar o carinho de militante. Erra 4 anos, ninguém acredita mais em você. Então a beleza da democracia é isso, está tudo aberto, é tudo transparente. Quem comete excessos, 1 vez, 2, 3, 4 vezes, vai se descredenciando. Então eu acho que está todo mundo recalibrando os modelos, eu avisei que isso ia acontecer, estão recalibrando os modelos, para tentar capturar uma nova realidade, que é o eixo da economia mudou. Ela é uma economia agora que está movida a investimento privado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, abriu o congresso da FenaBrave, que representa 7 mil empresas e 5% do PIB. O presidente da Federação das Concessionárias de Veículos, Andretta Júnior, avalia que o setor irá crescer 5% em 2022. Primeiro trimestre foi muito triste, caiu 43%. Todo mundo me criticava, a imprensa. Eu falei, calma, lembra disso, você teve nas minhas entrevistas. Eu falava, o mercado vai retomar, nós estamos com Covid, com guerra. O segundo semestre deu uma levantada, mas mesmo assim o pessoal não acreditava. Eu falei, vai acontecer. Chegou o terceiro, recuperou. E agora, a nossa previsão é que, na pior das hipóteses, a gente repete o ano de emplacamentos de todo o setor, igual ao ano passado, ou a gente cresce como nós previmos lá atrás, 4% a 5%. O ministro Paulo Guedes afirmou que o governo irá receber 179 bilhões em outorgas das privatizações e 900 bilhões de reais terá o país em investimentos em 10 anos, cerca de 90 bilhões de reais para rebater a queda da participação pública nos projetos de infraestrutura. Marcelo, a discussão sobre a fome no Brasil vem causando polêmicas e trata-se, claro, de um problema sério e delicado. E o teto de gastos, ele serve para quê, afinal? Porque alguns políticos são a favor e outros contra. O teto de gastos serve para que não se gaste como se não houvesse amanhã, né? Para que haja responsabilidade fiscal, para que o gasto público, porque é sempre uma tentação, né? O gasto público, gastar o dinheiro dos outros, é a coisa mais deliciosa que existe nesse mundo, né? Gastar o dinheiro dos outros é uma delícia. Então, o político, o administrador público, né? Muitas vezes tem essa tentação. Então, é para isso que serve o teto de gastos. Claro que nós estamos passando por um período excepcional, né? Um período pós-pandemia, que, a exemplo do que acontece em períodos de guerra, por exemplo, historicamente, exige, né, um gasto maior. Mas, de qualquer forma, é importante que se esteja sempre atento para esse limite de gastos, né?
porque senão isso vai acarretar um endividamento, isso vai gerar problemas logo ali na frente, né? Nós vimos isso em governos anteriores, vimos isso em governos do PT, né? Vimos isso no governo Dilma, né? Então é muito importante que o teto de gastos seja levado em conta, seja respeitado por essas razões. Diogo Schelp, essa discussão sobre a fome, o ministro acerta ou erra ao contestar os números? Olha, ele erra ao contestar os números sem apresentar dados contrários, dados do governo que indiquem, então, qual é o verdadeiro, real número de pessoas em situação de insegurança alimentar no Brasil. Esse estudo que foi levantado, óbvio, qualquer estudo pode ser contestado, pode ser analisado, criticado, dependendo da sua metodologia. O que se sabe sobre esse estudo é que ele reúne várias entidades, algumas muito sérias, muito conhecidas, institutos de pesquisa, inclusive. Foi feito com metodologia equivalente à metodologia do próprio IBGE para avaliar a questão da fome e demonstra aí que dobrou, né, segundo esse estudo, o número de pessoas que têm dificuldade para conseguir o que comer, o mínimo necessário para comer todos os dias. Isso, obviamente, é, em grande parte, um efeito da situação econômica dos últimos anos e da pandemia, né? E o que esse estudo diz é que o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, ajudaram como paliativo para essa situação, ou seja, se não fosse esse auxílio, a situação seria ainda pior, né? Mas que não foram suficientes para compensar as perdas que as pessoas tiveram de renda nesses últimos anos. Então, acho que para ter uma discussão séria sobre esse assunto, não basta simplesmente dizer isso é uma mentira, como se houvesse inclusive uma intenção, né, de desinformar o público, mas sim de procurar apontar aí, então, qual seria a verdadeira realidade, né, da segurança alimentar dos brasileiros.